Quem são os agentes de Deus no cumprimento da missão, no desenvolvimento dessa missão, da divulgação dessa missão? Quem são esses agentes? Quem é que vai fazer discípulos? Quem é que vai pregar o evangelho eterno? O Senhor Deus sempre teve um povo, sempre teve povo especial, seu representante na terra. No Velho Testamento, o Senhor tinha o povo de Israel, que era o seu representante. Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente o seu caráter e, em obediência, seguem os seus propósitos. O povo de Deus é formado por quem? É formado por aqueles que ouviram o seu chamado e aceitaram o seu convite. Todos eles foram e continuam a ser instrumentos de Deus no cumprimento da sua missão. Veja, o povo de Deus ao longo da história é o cumpridor da missão. É aquele que cumpre a missão de Deus. Veja no passado, no Antigo Testamento, 2 textos do Antigo Testamento. Gênesis 12, dos versos 1 a 3, o Senhor falando a Abraão: te abençoarei, serás uma bênção, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era essa a missão de Abraão: ser abençoado, obedecer a Deus, tornar-se uma grande nação e, dessa maneira, abençoar as famílias da terra. Isso é, mostrar a missão de Deus, cumprir a missão de Deus com as famílias da terra. Veja ainda o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 6, 11 e 12. O que encontramos lá? O povo de Deus é santo, é separado. Ele guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos. E o Senhor manterá a aliança e misericórdia que jurou aos pais. Aqui estava falando com Moisés. Veja lá, irmãos, como é então o povo de Deus é separado e santo. Qual era a estratégia missionária de Deus no Antigo Testamento? Deus tinha um povo, tinha escolhido um povo. O Senhor diz assim: eu escolhi vocês, não é porque vocês eram os mais numerosos ou os mais fortes, mas é porque eu os amei. O Senhor amou aquele povo, o povo hebreu. Escolheu o povo hebreu para quê? Para que eles cumprissem a missão de Deus. E qual que era a missão de Deus? A missão de Deus era mostrar aos outros povos a salvação. Era mostrar aos outros povos que o Senhor Deus, o único Deus, o Deus de Israel, era um Deus que valia a pena ser seguido, ser adorado, diferentemente dos outros deuses. A maneira de pregar o evangelho naquele momento histórico do Velho Testamento era através do exemplo. Os povos iam ver aquele povo tão abençoado, tão feliz, e daí iam querer saber o que acontece com esse povo. Por que eles são assim? Tem um verso que diz assim: por que eles têm umas leis tão boas? Por que eles têm um Deus? E aí eles iam saber: o Deus de Israel é o único Deus, o Deus criador do céu e da terra. E daí então iam se converter a esse Deus. No Novo Testamento, irmãos, a estratégia missionária foi diferente. A estratégia missionária foi de sair, ide, pregai. Não era de que os povos deviam vir, mas que os crentes deviam sair para pregar. Veja o texto da nossa lição. No Novo Testamento, a missão de Deus continuou. O Salvador ressuscitado lançou então uma estratégia missionária renovada. Atos 1:8 diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Essa era a missão agora, pregar de uma maneira geográfica, avançar geograficamente, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Os discípulos nessa nova estratégia missionária saem em missão pelo mundo, em vez de, como no antigo Israel, o mundo vir até eles. A missão não se originou com a igreja, mas a igreja existe porque Deus ainda tem uma missão a ser cumprida e a está usando para fazer isso. Veja, irmãos, inicialmente a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendia que a pregação ao mundo se daria com os imigrantes que vinham para os Estados Unidos e daí iam aprender nos Estados Unidos
sobre as verdades bíblicas, iam aprender as 3 mensagens angélicas e aprender sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas num determinado momento da história da igreja, irmãos, a igreja percebeu, os líderes perceberam que não era assim, que devia sair, e daí foram enviados missionários. O pastor Andrews foi o primeiro missionário enviado à Europa. E de lá para cá, irmãos, a igreja tem manifestado esse fervor missionário, esse fervor de expansão missionária, pregando em centenas de países, em centenas de idiomas, para tribos, nações e línguas, conforme o mandamento da grande comissão. A missão não se originou com a igreja, mas a igreja existe porque Deus tem uma missão a ser cumprida e a está usando para fazer isso. Veja, irmãos, a importância. A igreja existe para o cumprimento da missão. A igreja não existe, irmãos, para que a gente vá e escute bons sermãos, para que a gente tenha bons amigos, para que a gente faça reuniões sociais. Isso tudo é muito bom. Mas a finalidade da igreja é a pregação do evangelho. A finalidade da igreja é o cumprimento da missão. Qual que é essa missão? Vejam lá, Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É essa a missão da igreja, irmãos. Apresentar a única forma de salvação, o único meio de poder se salvar. Jesus como necessário e suficiente para a salvação. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. E aqui veja que privilégio e tremenda responsabilidade. Privilégio, irmãos, participar da missão de Deus de salvar as pessoas. Que responsabilidade participar da missão de Deus para salvar as pessoas. Sem missão, sem pregar o evangelho, a igreja perde a sua função. A igreja morre. Sabe, irmãos, uma igreja que não prega o evangelho é uma igreja morta. Ela pode ser um clube de serviços, ela pode ser um clube social, ela pode ser uma ONG, ela pode ser qualquer coisa, mas menos agente de Deus no cumprimento da missão. Que Deus nos abençoe enquanto membros da igreja e que nos abençoe também enquanto igreja corporativa, para que nós, individualmente e em grupo, cumpramos a missão que o Senhor Deus, que é pregar o evangelho, apresentar o Senhor Jesus Cristo, dizer que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele perdido. Que Deus nos ajude e nos fortaleça no cumprimento desta missão.